Olá, uma ótima noite a todos. Boa noite. Vamos ver aqui nos comentários quem chega primeiro aqui para deixar o seu boa noite para a gente já ir lendo os comentários. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso programa Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. E como a gente tem dito, né, a gente é um programa despretensioso. Se a gente alcançar um coração querido, uma alma que esteja desanimada, necessitando de consolo, esclarecimento, uma sequer, nosso objetivo já terá sido cumprido. Então, é com muita alegria aqui, a gente já vai dando boa noite para a Isilda, Luciana, Nilce Calegari, Marcos Antônio, Sônia Bueno. Uma ótima noite a todos. Fagner Paz, excelente artista aqui na nossa cidade. E hoje a gente vai estar fazendo um programa muito especial, que é um Evangelho Cantado, com a Neuza de Oliveira. O tema é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, está muito interessante, muito legal esse programa. Mas antes da gente dar continuidade, eu queria fazer um convite para vocês, que o Núcleo Espírita Emmanuel, uma casa espírita que fica ali no Jardim Imperador, ele já vem fazendo um trabalho já há muito tempo de distribuição de cesta básica. E nesse período de pandemia, aumentou muito a demanda, muitas pessoas procurando e também doando. E às vezes você está em casa assistindo, gostaria de ajudar e às vezes não sabe como, não sabe onde. O pessoal às vezes tem perguntado para a gente. Entre em contato com, aqui no Facebook mesmo, você pode pesquisar pela página Núcleo Espírita Emmanuel e entre em contato com eles, manda mensagem lá, caso você deseje auxiliar nesse projeto que eles fazem. Triplicou, né, a demanda, o pessoal procurando, famílias necessitadas nesse momento. Então, fica um convite, aproveitando o espaço aqui dessa página de grande alcance, que a gente até agradece o Bilão do Praia Grande na Tela por não apenas liberar esse espaço aqui para a gente, mas também nos incentivar a dar continuidade. Tá bom? Eu já vou abrir aqui para minha amiga. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, Neuza. Boa noite, Éder. Boa noite a todos. Muito legal. Então já vai dando continuidade aqui. E você faz uma prece inicial para a gente, Neuza, por gentileza? Faço. Vamos lá, então? Vamos fechando nossos olhos, buscando na nossa memória a figura do Mestre Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, mas com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, que possamos nesta noite aprender ensinando e ensinar aprendendo, que todos nós possamos estar bem, livre das nossas angústias e com os nossos corações preparados para receber a palavra do Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja. Vamos ver aqui quem tá. Vamos ler um pouco dos comentários aqui. Ana Almeida, boa noite. Miriam Ayala, Marinete, Silvia Regina, Renata Alexandra. Uma ótima noite a todos. A gente fica muito feliz de receber o carinho de todos vocês, viu? A gente vai ler aqui só o início do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Essa parte está no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1, 2 e 3, tá? Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então vou pôr a Neuza na tela inteira aqui para a gente acompanhar o que ela nos traz. Fica à vontade, Neuza. Obrigada. Bom, meus amigos, nós vamos falar então hoje de há muitas moradas na casa do meu pai.
Onde é a casa do meu pai? A gente já pensou nisso? Ah, e é no céu? Onde é o céu, né? A casa do meu pai é no universo. O universo é a casa do meu pai. Porque o meu pai, Deus, está em todos os lugares. Então, em qualquer espaço que haja no universo, Deus está lá. Aqui, a nosso planeta Terra, é uma das moradas da casa do meu pai, não é? E porque todos os mundos que circulam no espaço infinito são moradas criadas por Deus e apropriadas ao nosso crescimento espiritual. Porque é por esse motivo que Deus cria as moradas, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva moralmente, espiritualmente, intelectualmente. E aonde que a gente está estagiando nesse momento, né? Porque a gente está aqui em estágio, né? A gente sempre acha que está de passagem. Nós estamos numa morada feliz ou numa morada infeliz? O que vocês acham? Como vocês sentem essa passagem de vocês por esse planeta que Deus nos deu como moradia, né? Bom, conforme nosso adiantamento moral, nosso adiantamento intelectual, depende de quanto mais ou menos a gente esteja pegado das coisas materiais, depende do aspecto, daquilo que nós vemos, do que nós sentimos, das nossas sensações, do que nós percebemos. Tudo isso varia de um para o outro, cada um tem o seu mundo particular, né? Dentro do nosso mundo, que está aqui para que a gente desenvolva, cada um é um mundo particular, né? E esse mundo da pessoa pode ser feliz ou infeliz. Tá difícil de entender? Vamos exemplificar. Enquanto espíritos que desencarnam, né, que morrem, estão alguns nas trevas, em sofrimento, devido às suas maldades, eles têm remorsos, vivem na escuridão. A gente já ouviu falar muito disso, né? Outros espíritos, aqueles que fizeram por merecer aqui na Terra, que foram bons, que foram justos, que foram humanos, que tiveram uma moral legal, eles estão iluminados e felizes. Vamos exemplificar mais ainda dentro do nosso espaço de entendimento. Aqui, na nossa casa, dentro do nosso lar, né? Enquanto uns da nossa família são gratos por aquilo que têm e abençoam a vida, a família, o ambiente familiar e tudo aquilo que Deus lhes deu, outros, por vezes, no mesmo ambiente doméstico, no mesmo lugar que vivemos, estão nas trevas, porque estão infelizes e estão insatisfeitos com tudo e com todos, né? Podemos dizer o quê? Que ambos estão em moradas diferentes, não é mesmo? Porque uns estão felizes e os outros estão infelizes, apesar de estarem no mesmo ambiente. E que isso, apesar de eles ocuparem o mesmo espaço físico, o espaço mental de cada um é completamente diferente de um para o outro, né? Mas será que Deus nos proporcionou essa moradia para que nós fôssemos felizes ou infelizes? Como é que Ele preparou essa moradia para nós, né? Vamos cantar para saber? Vamos lá. A Vida de Deus, uma oração em harmonia, é de Ademário da Silva e minha. Vamos lá. A terra gira feliz em seu destino, em torno do astro-rei roda ciranda, planetas brincam no parque do universo. O
cometas vão saltitando neste solstício. Resquícios deste calor de primavera, odores adstringentes na atmosfera, os sons se multiplicam ao infinito. As aves cantam suaves as melodias que curam os maus humores dos nossos dias. Os bichos entoam gritos, insetos entram no coro com seus zumbidos. As flores já desabrocham de alegria. O vento voa cantando por entre as plantas, e brinca de esconde entre as montanhas. E a chuva pula de pé na brincadeira e corre deitada na ribanceira, nos dando a entender com seu concerto que Deus, o Criador, tem lindos planos, deseja eternamente que as criaturas tenham onde crescer e construir em lares de amor, beleza, feito a natureza, trabalhem e se respeitem em liberdade, que a vida no universo traz as verdades e os versos reatam puras partituras. A vida é uma canção, liras naturais, nos versos e pensamentos nos sons dos banjos, que cantem então felizes homens e anjos, tributos e orações emocionais. E assim Deus planejou esse mundo para nós, né? Que fôssemos aqui felizes. Bom,
Os espíritos nos ensinam que os mundos são muito diferentes entre si, uns dos outros, dependendo do grau de adiantamento ou da inferioridade dos seus habitantes. Existem os mundos inferiores à Terra, tanto física como moralmente. No nosso planeta, se a gente se reportar à história da humanidade, desde o homem das cavernas, a gente vai ter uma ideia como nós já fomos atrasados e materialmente brutalizados, apenas guiados pelos nossos instintos. Levando-se em conta a lei da reencarnação, nós podemos deduzir que de lá, dos homens das cavernas para cá, muitos já estivemos encarnados aqui, muitas vezes, né? Encarnados nesse planeta. E esse planeta, nos deu sempre a oportunidade de crescer moralmente. E que hoje já nos encontramos bem melhores do que já fomos, né? Bem maiores um pouquinho, né? Do que já fomos. E ainda que, apesar de a gente estar no mundo de expiação e de provas, a gente já caminhou para um estágio melhor. Já estamos tentando entrar na era da regeneração. Quase lá. Falta um pouco. Essa mudança de estágio, por que falta um pouco, né? Olha, por quê? Porque essa mudança de estágio, ela não acontece do mundo para nós. Ela acontece de nós para o mundo. Então, quanto melhor formos, mais o mundo melhora. Porque o mundo, para melhorar, depende da nossa melhoria, do nosso crescimento espiritual, da questão do crescimento da nossa moralidade, principalmente, né? Vamos entender como que a gente vai chegar lá e fazer desse mundo um mundo melhor a partir de nós? Vamos lá. De minha autoria, A Vida. Uma bolinha aqui. Coisas neste mundo e em outro lugar que esses nossos olhos, vazados pelo orgulho, não param para olhar. Chega o momento que a consciência ingente se abre claramente, mostrando ao indiferente os bens mais coerentes. E tremem os sentidos por trás de grades muros, sentindo que a alma é pássaro que tenta alçar voos mais puros. São frutos do passado, colhidos no presente, sementes para o futuro. São germens inseguros, buscando onde aportar. Mas nosso coração é um mundo dividido, não sabe se rende às verdades eternas
através de Jesus, nós vamos transformar esse mundo num mundo melhor, né? Através dos ensinamentos de Jesus. E quando tivermos esses ensinamentos dentro do nosso coração. Nos mundos que atingiram um grau de evolução superior, tanto as condições de vida moral como as condições de vida material são muito diferentes das que encontramos aqui na Terra. O próprio Evangelho nos conta que a forma dos corpos é mais bonita, mais pura. Os corpos são etéreos. Eles não são sujeitos às nossas necessidades, eles deslizam pela superfície do ar, né? Eles não têm as nossas doenças, as nossas deteriorações materiais, né? Os sentidos deles são sutis, eles têm percepções que a gente nem entende, nem conhece. E eles são leves, se locomovem pelo pensamento, né? Nesses mundos felizes, não há ambições de dominação entre os povos. Um povo não quer dominar o outro, não quer ser mais que o outro. Não existem escravos, não existem privilégios. Somente a superioridade moral e a intelectual é que define a autoridade nesses mundos. Diferente do nosso, né? Ainda. Nesses mundos mais desenvolvidos, superiores, o homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, nunca. Ele procura elevar-se sobre si mesmo, aperfeiçoando-se, sendo uma pessoa melhor a cada dia. Vamos voar um pouquinho? Ânima dos tribalistas. Numa outra dimensão, não tinha teto nem chão, não havia início nem final. Eu caí numa placenta, no fim dos anos 60, no hemisfério sul ocidental. Da onde eu vim, eu não trouxe mala, não trouxe nada. Não trouxe cor, eu não trouxe massa, só trouxe alma. Deixa ser e deixa estar, deixa ir, deixa ficar, deixa quieto, deixa o céu no mar. Deixa a nuvem, deixa o ar, deixa a pluma flutuar, deixa o tempo, deixa circular. Pra onde eu vou, eu não levo casa, não levo nada. Por nesse voo, eu não levo peso, só levo asa. Deixa ser e deixa estar, deixa ir, deixa ficar, deixa quieto, deixa o céu no mar. Deixa a nuvem, deixa o ar, deixa a pluma flutuar, deixa o tempo, deixa circular. Pra onde eu vou, eu não levo casa, não levo nada. Por nesse voo, eu não levo peso, só levo asa. Muito bom, né? Só levar asa, né? Ai, ai. Bom, o que nós temos aqui no nosso mundo? Vamos voltar.
Vamos abaixar de novo. Nós temos a necessidade do mal para sentir o bem. Nós temos a necessidade da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nós temos necessidade, muitas vezes, de perder para dar valor. Mas ao olharmos para o céu estrelado, podemos pensar: quantas dessas luzes são mundos como o nosso? Quantos estão mais atrasados e quantos estão melhores? Porque vamos combinar, né? Deus não criou tantos astros, não criou o universo para agradar os nossos olhos, né? Porque nós somos mais bonitos. Nós fazemos parte de um grande plano do Criador. E a gente vai pensar assim, quantos mundos já estão na transitoriedade, né? Do mundo, um mundo de tristeza para um mundo de alegria. E nessa transitoriedade que a gente está tentando entrar agora, né? De um mundo de dor, de sofrimento, para um mundo de regeneração. Vocês podiam me questionar, mas, mulher, está acontecendo tanta coisa ruim nesse mundo? E você vem me falar de mundo de regeneração? Que a gente está entrando no mundo de regeneração? Tá louca? Vou te perguntar para vocês uma coisa. Vocês já viram alguma grande mudança que não traga transtorno, caos e dor neste mundo? Vocês já ouviram falar de algum grande acontecimento, seja moral, seja científico, seja de desenvolvimento da humanidade, que antes não tenha acontecido catástrofes para que a mudança acontecesse? Pensem bem. Santo Agostinho, numa comunicação que está no tópico 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3 que o Éder leu para nós, ele nos diz o seguinte, Santo Agostinho, já desencarnado, né, gente? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito. Pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Pensem nisso, tá? E agora a gente vai encerrar com uma música para que a gente pense nisso que nós acabamos de dizer aqui e mantenhamos a calma. De Paulinho Mosca, A Idade do Céu. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Ah, 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 Não
lado de mar, uma trama de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Ah, 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 ah. Tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. E aí, chamamos agora nosso colega, o Éder. Deixa eu colocar aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma conversa, estamos aqui disponíveis. Muito obrigado, que legal, que gostoso. Eu estava até aqui esquecendo que eu tinha que administrar, conduzir, estava assistindo. Tá tão gostoso o pessoal aqui comentando também, participando com a gente. E a gente tinha feito uma pergunta antes na página, né? Um espaço para o pessoal deixar pergunta. E fiquem aberto aqui também para quem quiser aqui deixar a pergunta aqui nos comentários, para a gente passar para a Neuza, ter um bate-papo aqui com a gente. Se você tem dúvida sobre espiritismo, qualquer questão que a gente traga aqui para a Neuza para a gente estar abordando, coloca aqui nos comentários. E enquanto vocês vão colocando, vão participando aqui com a gente, eu já vou passar uma pergunta aqui para minha amiga Neuza aqui, que a gente já tinha selecionado anteriormente, tá? Certo. A Maria Cecília havia perguntado: como saber que um ente querido reencarnou? Tem como saber, Neuza? Olha, Maria Cecília, eu vou te fazer uma pergunta, para você ter ideia de como isso funciona. Quando a gente nasce, e mesmo hoje, a gente sabe qual foi a nossa encarnação passada, o que aconteceu? Não. Porque a gente está dentro da lei do esquecimento. Porque a gente vai crescer melhor não sabendo o que a gente foi. Porque muitas vezes a gente acha que foi rainha e rei, e não foi, né? Então, quando a gente nasce, a gente vem envolto na lei do esquecimento, para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades e crescer espiritualmente, sem estarmos preocupados com a vida que passou. Muitas vezes a gente tem alguns insights, né, algumas intuições de algumas coisas, mas exatamente o que é a vida espiritual a gente não sabe. Exatamente funciona assim com relação à volta dos nossos entes queridos. Não tem como a gente saber, e nem podemos e nem precisamos, né? Muitas vezes um ente querido volta, ou vem algum outro ente que seja tão querido quanto, que estava na espiritualidade, e que tem afinidade com a família, que tem afinidade com esse ente querido nosso que desencarnou, e aí ele traz aquelas características, que são as características familiares, né? E a gente confunde, a gente acha, então foi meu pai, então era meu pai, ou então era meu filho, e na verdade são
entes queridos nossos, mas que nós não lembramos, porque já estavam na espiritualidade. A gente precisa pensar que não é que não seja possível, é perfeitamente possível, porque cada espírito é uma história, né? Mas a gente tem a espiritualidade tem muitos espíritos precisando encarnar, né? E tudo não gira só em torno das nossas necessidades. Então, às vezes, aquele espírito que volta, ele já estava designado para essa família há muito tempo, né? E o desencarne do seu pai também já estava previsto, e o encarne dessa criatura também. E existe um laço que une, que faz com que a gente até ache que, nossa, é tão parecido, tem os trejeitos, fala algumas coisas, mas é por afinidade, né? Mas não sou eu que estou dizendo que não é, porque quem somos nós para saber, né? Não sabemos nem do nosso, que dirá do outro, né? Perfeito, perfeito. Acho que às vezes até a saudade daquele que já partiu, e aí vem um outro ser na família, acho que a gente fica até desejoso de que a gente consiga Sim. matar a saudade, né? E acaba. Mas como você disse, o que vai importar é, independente de qual espírito seja, é o amor, né, Neuza? Pô, exatamente. É um espírito familiar, né? Isso você pode ter certeza que é, né? Até por você estar sentindo essa aproximação, né? Às vezes é a aproximação do seu pai com esse espírito que veio, né? Que faz com que você sinta a presença do seu pai. E o seu pai está próximo mesmo, às vezes protegendo esse espírito, ajudando esse espírito. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó, de uma questão, tá até, ó, Silvia Regina de Assis. Eu gostaria de saber, espiritualmente falando, sobre esses ataques que a humanidade vem sofrendo, tanto quanto epidemias e agora que vem vindo os gafanhotos, que nem sabemos como será para as lavouras. Acho que essas questões que tá surgindo, né, tanto do Covid, como agora das pragas, dos gafanhotos, né? Como que a gente pode ver de forma espiritual, né, Neuza? Então, gente, tudo isso não é Deus que está nos castigando. Nós sabemos exatamente o que provocou tudo isso, né? A deteriorização da natureza, nós estamos, enquanto seres humanos, né? Nós, quando eu digo, enquanto comunidade, né? Nós estamos devastando a natureza. Veja quantos focos de incêndio, incêndios criminosos. Tudo isso vai ter um efeito, porque tudo que a gente dá causa tem um efeito. Então, você dizer, mas nossa, como esses gafanhotos vieram parar aqui? Cadê os predadores deles? Será que a gente não destruiu? Cadê as matas onde eles deveriam estar vivendo? Existem? Então, tudo que a gente está recebendo é a consequência daquilo que a gente criou. E como eu disse na conversa que a gente teve, nada vem por acaso e nada vem para ter um final ruim, porque a gente precisa mudar. E quando a gente não muda pelo amor, a gente vai mudar pela dor. E nós estamos mudando pela dor. Nós estamos perdendo nossos parentes, nós não podemos sair de casa, nós estamos apartados das pessoas que a gente ama, não podemos dar um abraço num filho, num neto, sabe? Então, nós estamos sentindo no nosso coração, sentindo na nossa pele a dor daquilo que a gente fez, né? Então, nada disso vem por acaso, mas pensem que vai passar, porque tudo vai passar, e que tudo isso passe e deixe a lição, o aprendizado, né? Por isso nós estamos vendo tudo isso e vamos ver mais coisas. Esses dias eu estava vendo televisão e vi um terremoto na América do Sul. E meu marido falou, que mais? Eu falei, fica quieto, porque deve ter. Tá desse jeito. Que,
né? Ficar quieto, porque eu acho que vem mais coisa, mas é o momento que a gente está vivendo, né? Se vocês pensarem, gente, há 100 anos atrás, na gripe espanhola, morreram 5 milhões de pessoas. Então, penso que é 5 milhões de pessoas morreram de gripe. Então, a cada 100 anos, a gente tem alguma coisa, a gente vem percebendo isso historicamente, né? A gente tem um grande abalo para que a humanidade floresça a É como se partir fosse dos um abalos. ciclo, né? Como se fosse um ciclo, São, né? exatamente. É preciso uma limpeza. A cada 100 anos, parece que a espiritualidade dá aquela geral, né, no mundo. Vamos ver aí o que vocês vão fazer depois disso, né, na calmaria. Se vocês vão voltar a ser os mesmos quando isso tudo passar, ou se vocês vão perceber que é preciso ser diferente. Acho que a gente tem que tirar alguma lição positiva eu estou com bastante otimismo, assim, de que o povo já tentou tanto de tudo que não é possível que a gente não tente agora ser fraterno, né? É, E, e você tinha colocado, Neuza, sobre a morte. É, que a gente está lidando muito com a morte, a gente acompanha números de mortes, né? E a gente vê entes queridos desencarnando, pessoas sim. perdendo corações queridos próximos. Como que o espiritismo consola nesse lado da morte, né? Essas pessoas que estão desencarnando por Covid, por exemplo, como está sendo amparado, o que o espiritismo traria de consolo para essas famílias que estão em luto, vamos dizer assim? É importante a gente saber que, além da questão material, você vai num hospital, você só vê os médicos, os enfermeiros correndo para lá e para cá, né, tentando salvar vidas. Além dessa questão material, existe a questão espiritual. E vocês podem ter certeza que os hospitais, onde houver um leito de dor, onde houver pessoas que estão desencarnando, a espiritualidade está trabalhando como nunca, recolhendo essas pessoas, orientando, conversando, mostrando, fazendo ver que já desencarnaram, que estão na verdadeira vida agora, porque aqui a gente está de passagem, gente. Isso aqui é uma passagem. O que é 80 anos, 90 anos diante da eternidade, né? Nós acabamos de falar aqui que a gente vem da época das cavernas. Então, qual é a idade do nosso espírito, né? O nosso espírito é muito velho. Então, 80 anos aqui é uma passagem. Nós sentimos, claro que sentimos, temos todo o direito de sentir. Temos todo o direito de ficarmos magoados, porque a gente tem sentimentos, né? Mas a gente tem que entender que o lado de lá é a verdadeira vida. E a espiritualidade está trabalhando muito. A espiritualidade foi muito preparada para esse momento, né? Existem espíritos de toda a ordem trabalhando no resgate desses nossos irmãos, desses nossos familiares, desses nossos pais que estão desencarnando. Eles estão sendo recolhidos, eles estão sendo abraçados, eles estão sendo amparados. E a gente precisa acreditar e confiar nisso, porque quando nós nos desesperamos, nós desesperamos a eles. Porque quando um pai vê um filho em desespero e ele não pode fazer nada, o que ele faz? Ele se desespera também. Então, a nossa atitude tem que ser, apesar da nossa dor, nós temos que ter bom senso e entender que esses nossos queridos partiram, estão recolhidos, estão assessorados, estão amados, estão em torno deles estão todos aqueles nossos familiares que foram antes, estão recebendo eles lá também, né? E que nós temos que aceitar isso como uma coisa natural da vida, que é a morte, é uma coisa natural da vida. Difícil nesse momento, porque não está sendo uma coisa natural, né? A quantidade de mortes, a quantidade de pessoas não está sendo natural. Mas nós temos que, na medida do possível, olhar isso com naturalidade, para que nós não nos prejudiquemos e também não prejudiquemos aqueles que já foram, né?
e até esse sofrimento está um pouco maior no sentido até do velório, né, Neuza? Que tem a questão de não poder se reunir, às vezes um ente querido desencarna, a família fica até com receio de ir lá prestar homenagem para quem ficou, e fica aquele. Não dá aquele adeus como a gente está culturalmente acostumado, né? E você estava É. falando sobre esse sofrimento de quem parte, e tinha uma pergunta que fizeram aqui, assim, se a pessoa que desencarna, a pessoa acabou de desencarnar, o nosso sofrimento, o nosso choro, a nossa dor prejudica ele que acabou de desencarnar? Eu tenho uma história para contar para vocês. Não lembro bem onde eu li, mas é bem antiga. Eu já li há muito tempo. Existia uma mãe, eu acho que foi com o Chico Xavier, se não me engano isso, que foi até o Chico dizendo, que ela chorava todo dia, chorava muito porque seu filho desencarnou. Não se conformava, chorava, chorava. Aí um dia ela sonhou que o filho chegava com 2 baldes pesados, ele estava marcado, sentindo dor, e ela perguntou para ele: "O que é isso, meu filho?" "São suas lágrimas, minha mãe." Então, a gente tem que entender que o nosso sofrimento não ajuda em nada. Quando a gente lembrar dos nossos queridos que se foram, lembrar com aquela saudade boa, a saudade das coisas boas que a gente viveu, né? É, pensar em Jesus, depositar esses nossos amores que se foram nos braços do Mestre, né? E nos sentirmos aliviados dessa dor. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente aprenda, não é esquecer, a gente nunca vai esquecer. É difícil, principalmente porque a gente não está podendo se despedir, mas vamos pensar que o nosso ente querido não está mais ali. Ele já foi levado. Ali só tem um corpo, só tem uma matéria que vai se decompor. O nosso ente querido, ele está nas mãos de Jesus. Ele está nas mãos dos amigos que estão protegendo, né? Então, vamos pensar assim, porque a realidade, já dizia, deixa aí aos mortos, o cuidado com seus mortos, né? É difícil para nós porque nós temos uma tradição e a gente é muito ligado nessa tradição. E nós, brasileiros, principalmente, nós somos muito emocionais, demais. A gente beija, a gente abraça, a gente ama, a gente quer estar junto, a gente quer tudo, entendeu? Isso não é ruim, é bom. Mas nesse momento, a gente precisa pensar com mais clareza, né? No bem-estar daquele que se foi, que já sofreu pela doença, está fragilizado, né? E não cabe a gente estar fragilizando mais ainda esse ente querido. Verdade, a gente tem muito que ajudar com a oração, né? Que às vezes a gente esquece do poder da Principal. oração, né? Que às vezes Sim, a gente está no mundo, como você disse, a gente está no mundo material e a gente só acha que só consegue ajudar materialmente. Mas exatamente. apesar daquele corpo físico estar se decompondo, não estar mais ali ativo e o espírito estar livre, a gente ainda consegue, né, auxiliar. Eu lembro que eu li num livro que o espírito ouvia os prantos, o choro, era até um desencarne de uma criança, que é até mais duro, né, de uma mãe dar tchau Muito para um filho, né, que na teoria inverteu a ordem, né, ordem, teoricamente. Mas aí a criança já estava bem, a criança já tinha passado pelo aquele período de torpor, já estava se restabelecendo, é, com as atividades, estudos, brincadeiras no plano espiritual, mas acabava ficando triste porque em alguns momentos ela se desequilibrava emocionalmente por ouvir o pranto, aqueles, não a dor da saudade natural, mas assim da revolta do com Deus, desespero. né? Isso. É, E eu desespero. achei assim incrível como que aquilo afeta o espírito, né? E às vezes a criança ali queria tanto dizer para a mãe o quanto ela estava bem, que se ela soubesse, ela não ficaria daquele jeito, né? Sim. A gente precisa lembrar que na prece, na oração, nada se perde. Quando você
emite a luz da oração, pode até não estar chegando naquele espírito naquele momento, porque ele não está em condições de receber, mas aquela luz vai ficar girando em torno dele até que ele possa receber. Então, a prece é o nosso lenitivo, é o remédio que a gente pode mandar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente quer bem, para tudo, né? Para a humanidade, para os sofrimentos. A prece, a vibração é aquilo que a gente tem de nosso, de melhor, né? São as nossas energias, é a nossa luz que a gente está mandando. Verdade, perfeito. Neuza, caminhando aqui um pouco para o final, você poderia fazer algumas considerações finais, cantar mais alguma música finalizando? Fica à vontade, viu? Sim. Eu gostaria de dizer para vocês que apesar de tudo que apesar do medo que a gente está sofrendo nesse momento, né, de tantas coisas acontecendo e a gente não sabendo qual vai ser o próximo passo, nós precisamos aprender a manter a nossa fé, porque nada caminha para o nada, como disse o Santo Agostinho, né? As coisas caminham para um crescimento, para uma iluminação. Então, é importante que a gente mantenha a calma mesmo, como diz a música, né? E até uma certa alegria por estar aqui nesse momento, podendo participar de alguma coisa que a gente vai ver acontecer mais lá na frente. Né? Se não encarnados, desencarnados, mas vendo o nosso crescimento, vendo que a gente está em busca de uma coisa melhor. Né? E cada vez que a gente se pega num pessimismo, não vai dar certo, né? O único prejudicado somos nós mesmos. Por quê? Porque você sai de uma faixa legal de vibração e desce. E aí você se encontra com as trevas, né? Então, quanto mais você tem medo, quanto mais você se enfraquece espiritualmente, mais o seu padrão vibratório desce e pior você se sente. Então, vamos buscar Jesus, vamos buscar o Pai, né? Tendo fé, tendo a certeza de que amanhã vai ser um dia melhor, né? Vamos lá, vamos Verdade. fazer nossa preparada? Isso, aí você pode já fazer a música de encerramento. Sabe o que eu lembrei, Neuza? Tem até o pessoal faz de duas plantas, né? Que você falou sobre o pensamento. Aí Sim, coloca uma plantinha num canto com palavra negativa, e é. uma outra no canto com palavra positiva. Aí você vai lá na negativa, você xinga, manda vibrações baixas, e na É. outra, mensagens de carinho, de paz, otimismo. E se a gente consegue, e aí, né, na experiência, né, que tem vídeo até na internet, tudo, a plantinha negativa murcha, morre, seca, e a outra, com palavras de amor, de otimismo, cresce, fica bonita, né? E se a gente Exatamente. faz isso, né, com esse, como você disse, do pensamento, se a gente faz isso com algo externo, imagine se a gente tiver É. pensamento negativo, como isso não reflete no nosso corpo, né? Que Nos isso aí dá transforma. dá doença, isso aí dá doença, sem dúvida. Né? Mas, ó, eu vou agradecer o carinho de todos que estão acompanhando essa live, que acompanhou aqui com a gente. Agradecer o comentário, a gente está lendo aqui os comentários de todos, depois a gente vai estar olhando um por um, que às vezes passa no meio da live, a gente não consegue dar atenção devida. É muito legal, o pessoal está acompanhando toda quarta-feira, às 7 horas, às 19, né, 7 da noite, aqui na página do Praia Grande na Tela. Se você quiser um contato mais direto conosco, quiser mandar mensagem, ter acesso a conteúdos edificantes diariamente, acesse a nossa página no Facebook, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, é o nome do nosso programa, que aí você vai estar recebendo mensagens e tendo um contato mais direto com a gente, tá bom? Agora eu vou passar aqui para minha amiga, para que ela encerre o programa. Fica à vontade, Neuza. Eu agradeço muito a participação de todos. Espero ter dado alguma ajudinha, né? Nesses momentos que a gente está vivendo.
e a gente vai encerrar com uma música, como uma oração. Então, aqueles que quiserem fazer conosco, fechem seus olhos e caminhem comigo na melodia da oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E que assim seja.